Júnior Mar, seja bem-vindo à websérie em comemoração aos 25 anos da Rede Loja Cor. Obrigado, Júlio. Obrigado, meu amigo. Um prazer estar aqui com a Seguros em Foco, participando desse programa dos 25 anos da Rede Loja Cor. É um prazer estar contigo. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, conta pra gente quem é o Júnior Mar. Como é que você entrou nesse mercado, gente? Pô, Julinho, esse ano, né, 2021, eu completei 37 anos dentro do mercado de seguros. Comecei no dia 15 de março de 1984, na Comind, Companhia de Seguros, né? É uma companhia que já não existe mais. Quando eu falo Comind, eu já entrego a idade. Só mesmo quem a turma mais das antigas que conheceu essa seguradora, esse grande banco, né? Chegou a ser o terceiro maior banco privado do Brasil, né? E tinha uma seguradora que era a Comind, Companhia de Seguros, né? Eu iniciei a minha carreira no dia 15 de março de 84 no Comind, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. É engraçado que eu fiz uma palestra no Brasil, que eu rodei o Brasil, né, falando, e eu falava nessa palestra que eu iniciei em seguros por acaso, né? Por que eu falo isso? Na verdade, eu achei, quando eu fiz todo aquele processo de recrutamento e seleção, achando que eu ia entrar no banco, porque eu fiz o recrutamento dentro do banco, né? Do Banco Comind. E quando eu fui ser contratado, que eu fiquei sabendo que eu ia entrar na seguradora, né? Aí eu pensei comigo, né? Ah, vou ficar aqui mesmo até achar uma coisa melhor. Melhor que seguros, né? Porque até então, imagina, 37 anos atrás eu sabia pouco ou quase nada de seguros, né? Então, eu achava que perto de ser bancário era um negócio subprofissão, vamos dizer assim, né? Então, eu entrei achando que seria um, um passatempo até achar algo melhor, né? Mas Doce quis o ilusão destino. tua. Doce ilusão, exatamente. A gente que está no meio, a gente brinca que o seguro ele é um bichinho, quando ele te pega, dificilmente você escapa, né? E aí eu comecei a minha vida dentro do Comind, fiquei 2 anos lá, depois o Comind ele acabou fechando, né? Foi uma fase aí ali do Tancredo, Sarney, que teve um fecha-fecha de banco, de seguradora, né? E nessa fase que eu acabei saindo ali, quando fechou, né, todo mundo, na verdade, e na sequência eu entrei na Bradesco, né, na Bradescor, na verdade. Né? A Bradescor era a antiga corretora de seguros do banco, né? Então, eu iniciei logo na sequência, iniciei na Bradescor, e depois da Bradescor eu fui para a Bradesco Seguros, para a seguradora, né? E lá fiquei 22 anos da minha vida, fiz carreira ali dentro. Até te conheci dentro da época de Bradesco ainda, quando tinha já assumido uma diretoria aí em Curitiba para cuidar do Sul. Depois, na minha saída da Bradesco, eu fui para o Itaú, fui desenvolver um projeto também de levar para o Itaú a venda de seguros dentro das agências, que lá não existia. Então, eu ajudei a implantar esse projeto dentro da Itaú Seguros. Fiquei cerca de 2 anos lá, e depois veio as mudanças também, veio a fusão com a Unibanco, depois a fusão com a Porto Seguro, né? E foi aí que eu saí e fui para o Citibank. Citibank, no passado, ele tinha a City Insurance, que era a seguradora, né? Mas com o passar do tempo, e eu peguei essa transição, ela vendeu a carteira, vendeu a seguradora para a MetLife na época e abriu uma corretora de seguros para poder explorar os clientes do banco ali. E eu fiz, na época eu era diretor de vendas do Citi, nessa área, e eu acabei fazendo essa transição, né? Eu acabei montando a corretora de seguros, toda a estrutura de vendas dentro do Citibank, né? E fiquei lá por 2 anos também, até que eu resolvi dar uma virada na minha vida, né? Falei, vou mudar de lado agora, vou para o outro lado do balcão, né? Passei boa parte aí da minha carreira em seguradoras, né? Trabalhando em grandes seguradoras, atendendo corretor, enfim, né? Fazendo esse trabalho. Foi aí que eu consegui uma amizade muito grande no Brasil inteiro, porque trabalhei em empresas nacionais, acabava rodando o Brasil, graças a Deus fiz muitos amigos nesse meio
E aí, cara, assim, falei, pô, o que que eu faço, né? Vou montar uma corretora, vou fazer o quê, né? E foi nessa época que eu recebi um convite de uns amigos corretores de seguros, que na época que eu trabalhei no Itaú, eles queriam, o Itaú, ele, com essa fusão na época com a Porto, praticamente acabou aquele Itaú, né? A Itaú Seguros S.A. antiga acabou e o pessoal não queria perder esse relacionamento que ele tinha, porque o Itaú ele falava clube de seguros. Na verdade, ele tinha lá 200 grandes corretores de seguros no Brasil que, pô, aqueles caras, eles literalmente faziam a seguradora. Tudo que a seguradora ia lançar de produto, tudo que ela ia fazer, traziam eles para uma sala, faziam um grande brainstorm ali e decidiam as coisas juntos. Então, eles tinham um poder de decisão muito grande, eram muito parceiros, né? E eles não queriam perder tudo isso foi construído, né? Então, resolveram ali se unir para poder montar algo, um grupo, eles não sabiam direito o que queria, né? E aí me convidaram para eu fazer esse início, né, dessa start do grupo. O grupo hoje é a GC do Brasil, né, que é um grupo gigante também. Eu ajudei ali na construção da criação do grupo, desde de tudo ali. A gente criou modelo, criou toda a estratégia do negócio, né, enfim. Ajudei bastante eles ali no início, né, fiquei 3 anos na GC, e foi também que, acho que tudo na vida da gente é um ciclo, né? E quando eu achei que já estava em pé, né? Já estava funcionando bem, já estava conseguindo andar bem ali, já tinha uma gestão definida, já tinha um sistema definido, né? Aí eu falei, pô, acho que agora dá para eu pensar em alguma coisa, né? Eu sempre fui muito movido a desafios, né? E aí eu tomei essa decisão, meio que pessoal também, assim, meio familiar, né? De deixar a GC muito numa boa, tanto que as pessoas lá tem muitos amigos lá até hoje, tá? Tem uma amizade grande com as pessoas até hoje lá, deixei grandes amigos, e na época, ali, final de 2014, eu decidi que eu ia sair de lá, e não sabia para onde eu ia também, não, né? Não tinha nada em vista ainda, mas eu decidi que eu não renovaria o contrato no final de 2014, né? Cumpriria o contrato até 31 de dezembro, mas não renovaria. E aí acaba que é mercado, né? Naquele ano teve um Conec e você acaba conversando com muita gente, né? Você fala dos seus projetos de vida, né, e tal. E acabou que, graças a Deus, aí, eu sempre fui uma pessoa que tinha uma abertura muito boa no mercado, muitos amigos, muita gente me conhece meu trabalho. E eu tive ali uns 3, 4 convites, sabe? Para fazer algumas coisas. Dentre eles, voltar para a seguradora, enfim, eu tive alguns convites, né? Ir para uma resseguradora, uma broker de resseguros. Tive algumas propostas interessantes na época. E dentre essas propostas surgiu a Loja Cor, né? O Diogo acabou me ligando, o Diogo me ligou. Eu conheci o Diogo também nessa mesma época que eu te conheci em Curitiba, que eu era diretor da Bradesco Seguros aí do Sul. Eu conheci o Diogo também, o seu Heitor, eles como cliente, eles como corretores, uma assessoria da rede na época, e eu acabava que eu atendia ali eles, né, e, enfim, a gente acabou criando uma amizade, um respeito mútuo, né, então a gente nunca perdeu contato. Mesmo depois que eu fui embora, fui para outras regiões, a gente nunca perdeu contato, sempre teve esse contato, essa afinidade, né, enfim. E aí o Diogo me ligou e falou, pô, Gênio, cara, eu sempre quis que você trabalhasse com a gente. E estou sabendo que você tá disponível, né? E engraçado, Júlio, que essa época, cara, eu já tinha me apalavrado com uma outra empresa. Era verbal, mas era palavrado, né? Eu tinha palavrado já, porque eu avancei em algumas coisas, né? E aí... Seguradora ou corretora? Seguradora. Aí eu achei que seria uma boa, né? Era uma proposta interessante. Falei, cara, é uma praia que eu conheço, né? Acho que eu vou topar esse desafio. E aí eu falei que sim, né? Aí eu falei que eu tinha um contrato até 31 de dezembro, né? E pedi ainda na época lá para o CEO da empresa uns dias, porque eu estava virado, sem férias, né? Falei, pô, deixa eu
deixa eu me dar uns 15 dias aí no início de janeiro para descansar e depois a gente, né, finaliza esse processo. E estava bem, então, assim, estava palavrado, né? Só que aí veio o convite do Diogo, o Diogo falou, cara, vem para cá, vem conhecer a nossa estrutura, né? Você não vai conhecer mais o que você viu aqui alguns anos atrás, né? Mudou muito, né? Então vem para cá, sentar. Aí eu fui para a loja, fui em Curitiba, tal. Já me espantou assim positivamente como a empresa tinha crescido. Eu conheci naquela época que eles eram o mezanino do primeiro do térreo lá. Você lembra onde que era a unidade, né? A parte de baixo era um escritório de contabilidade e o mezanino que ficava ali o Diogo, André, seu Heitor, né? Lembro bem, lembro bem. Era o começo de tudo. Eu conheci eles ali. E aí, pô, quando eu voltei lá para conhecer, já estava bem mais estruturado, já tinha vários andares, tinha aquela sala do Celéu de reunião, que era muito legal, né? E aí a gente, pô, conversou, eles fizeram. Na verdade, assim, depois que o Diogo me falou, né, depois que o tempo passou, né, o Diogo falou, Gênio, a gente queria trazer para você para cá. Não importa o que você ia fazer, mas a gente queria que você estivesse aqui no time ajudando. E aí, na época, a gente realmente não sabia o que eu ia fazer, eles não sabiam. E como eu tinha passado uma fase, Júlio, que eu tinha estudado muito sobre resseguros. Fiz vários cursos de resseguros, fui fora do Brasil, e eu estava muito nessa linha do resseguros, né? Aí eu falei, cara, eu tô nessa praia, tá? Aí o Diogo falou, cara, então foi o seguinte, vamos fazer a rede de produtos corporativos, de grandes riscos, né? Vamos fazer isso aqui dentro da rede, né? Vem para cá para a gente construir junto isso, não tinha, né? E aí foi mais ou menos nessa linha. Fizemos um acerto ali de que a gente poderia fazer, foi um contrato, foi bem assim, foi bem na coragem também, assim, para os dois lados, vamos dizer assim. Eles apostaram em mim e eu apostei lá, porque eu estava muito mais tranquilo se eu fosse para a seguradora na época. Eu tinha um contrato garantido, enfim, todos os benefícios, aquela coisa que a gente está acostumado das grandes empresas. E já na loja Cor, naquele momento, não, né? Naquele momento era um contrato de PJ, enfim, um valor estipulado mensal lá, e era uma aposta. Só que, assim, a possibilidade disso ficar grande era gigante. E naquele momento, eu enxerguei que poderia realmente ser diferente na minha vida, né? Porque eu fiquei me imaginando, Júlio, eu estava na época com 50 anos. Eu falei, cara, eu ia fazer 50 anos, estava para completar 50 anos. Aí eu falei, pô, 50 anos, você já não é mais um jovenzinho. Você já, as portas começam a se fechar. Falei, pô, quem está me convidando para trabalhar nessa empresa, na seguradora, né, era o presidente da seguradora. E a gente sabe como é que funciona isso. Ele não é eterno. Falei, daqui a pouco, daqui 1 ou 2 anos, a seguradora muda de presidente, cara, eu estou no sal, né? Literalmente. Literalmente. Então, assim, aí eu vou procurar emprego com 52, 53 anos, a coisa vai ficar mais complicada. E ao mesmo tempo, eu enxergava essa proposta do Diogo na época, de que poderia ser interessante no futuro. Eu via um monte de oportunidades ali e poderia ser muito interessante. E aí que eu falei, foi uma aposta para mim, porque eu deixei uma proposta infinitamente melhor, né? Mas foi uma aposta para eles também, né? Porque eles também estavam ali se propondo a investir em mim. Então, teria um pagamento. Então, foi assim que nasceu minha ida para a Loja Cor. Daqui a pouco também eu vou deixar continuar as perguntas, porque aí vem a grande mudança, porque eu entrei lá para fazer uma coisa e a gente, em 6 meses, a gente sentou e mudamos os rumos das coisas, né? Mudamos o que eu realmente fui fazer lá, e foi aí que acho que eu me acertei dentro da rede Loja Cor, né? Você entrou, pelo que você me contou aqui, para somar, mas ainda sem saber Isso, direito no quê. exatamente. E Exatamente, você entrou exatamente. para os grandes riscos. E como é que foi a tua Isso. evolução dentro da loja Corgen? Então, aí que vem a parte legal, né? Porque foi sofrido esses 6 primeiros meses, porque eu estava ali tateando, né? Fiz um projeto, apresentei para a diretoria ali, né? Pô, vamos nessa linha e tal. Comecei a fazer muitas entrevistas de campo, então comecei a visitar corretores grandes que estavam fora da rede. Aí, querendo saber o que atrairia ele vir fazer parte da rede Loja Cor. E aí
fui nessas muitas visitas que eu tive, dessas muitas entrevistas que eu fiz pelo Brasil, que eu vi que realmente, naquele momento, não era muito a pegada da LojaCore partir para esses grandes riscos. Eu consegui ficar muito claro para mim que a nossa rede de corretoras era uma rede voltada a varejo. Então, tinha muito pouca coisa. Não sei se tinha volume para ter uma estrutura, para ter uma diretoria, para ter alguma coisa do tipo. E aí eu falei, cara, Diogo, acho que a gente está queimando cartucho com uma coisa que não sei se vai dar um resultado que a gente espera. Pelo menos na velocidade que a gente espera. Vamos tentar mapear outra coisa. Mas foi daí, rapaz. Você vê que nada é em vão. Conforme eu disse, eu fiz um projeto, eu fiz um business plan do que seria essa corretora corporativa. E foi aí que nasceu a unidade consolidadora. Porque foi dessas pesquisas, depois eu vou explicar o que é isso aqui para o grande público. A unidade consolidadora, falando porta para dentro, é fácil entender. Porta para fora, o pessoal não sabe. Mas dentro do modelo hoje, acho que é até bom eu explicar antes para entrar nessa história. Mas quando a gente existia um único modelo de unidades. Unidades são as nossas concessionárias, as nossas filiais, vamos dizer assim. Que era um modelo que a gente chamava de unidade de negócio. Que, invariavelmente, ela era... o concessionário era um antigo gestor de companhia de seguros. Por que a gente fazia isso? Porque ele vinha para o jogo, né, para montar como se fosse uma sucursal para captar novos corretores, e em cima desses novos corretores, ele fazia a rede dele, que compunha a rede LojaCore. Então, basicamente, era isso. E a proposta nossa era que não houvesse conflitos de interesse. Ou seja, este gestor responsável pela unidade, ele não era corretor de seguros. Então, o corretor de seguros não teria nenhum receio em confiar, em depositar a produção com ele, porque sabe que ele não seria um corretor de seguros, ele não corria risco. Então, basicamente, as nossas unidades eram assim, era feito em cima de gestores, geralmente ex-gerentes, superintendentes de companhias de seguros, que saíram e montaram o seu negócio, né, dentro da LojaCore. É assim que funcionava. E aí, como eu tinha desenhado todo um projeto, né, para a gente poder atrair grandes corretores de seguros, a gente falou, poxa, a gente pode criar uma unidade consolidadora que nada mais é do que um grande corretor de seguros, tá? Que tem um corretor de seguros que leve o nome LojaCore para a região dele. Então, ele funciona como fosse o padrinho da operação na cidade dele, ele leva o nome LojaCore, ele é o investidor, porque ele monta a estrutura física, ele monta a equipe, obrigatoriamente a gente está no contrato que ele tem que ter um gestor para poder cuidar, ele não pode cuidar, mas ele funciona como vamos imaginar num shopping, ele é a loja âncora, né? Então ele é o primeiro a chegar, ele tem nome na cidade, porque ele já é grande ali, e ele fala assim, olha, a loja, vem aqui que a LojaCore é boa, eu estou na LojaCore. E aí ele atrai novos corretores, ele forma a rede dele. E aí realmente a gente, acertamos a mão. A gente trouxe o primeiro, trouxe o segundo, hoje a gente tem 10 unidades consolidadoras, assim, grandes corretoras hoje que a gente jamais imaginava que um corretor, por exemplo, que faz 2 milhões de produção mês, viesse fazer parte da rede LojaCore. Geralmente ele é uma corretora consolidada, que já tem a produção dele, já tem o nome dele, já tem a marca dele consolidada na cidade, é respeitado, geralmente ele faz parte de Simpor, faz parte, né, uma pessoa que tem respeito. A gente, há um tempo atrás, a gente não imaginava que isso era possível. Mas com o modelo de unidade consolidadora, ficou atraente para esse corretor de seguros, porque ele mantém o negócio dele bem, a LojaCore proporciona que ele continue se desenvolvendo, a gente potencializa esse crescimento pelo número de parcerias que a gente tem, de produtos disponibilizados, do acesso que ele tem ao mercado, da aceitação de risco que é muito maior com a gente, né? Enfim, tudo que a gente oferece, então ele consegue potencializar a corretora dele e, ao mesmo tempo, ela monta um novo negócio, porque a unidade consolidadora chega lá como um novo negócio. Então, foi uma grande tacada, deu super certo. A gente tem grandes parceiros hoje no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro mesmo, no Sudeste, no Norte, no Nordeste, a gente tem parceiros nessa linha de corretores consolidadores. Então, assim, todo o meu trabalho serviu porque a gente achou um modelo diferente. E aí,
tentando se reformular, foi exatamente numa reunião que a gente chama de reunião dos concessionários, que na época tinha 2 vezes por ano, a gente reunia todos os concessionários, e ali a gente traçava a estratégia do semestre, traçava a estratégia do ano, e o Diogo me fez o convite, falou, Gênio, cara, tive pensando aqui, cara, eu acho que é um bom momento para você assumir a área comercial da rede, né? Não existia essa função, né? Não existia um diretor comercial. Então, existiam vários, né? Vários comerciais, mas não tinha alguém para fazer essa consolidação, para fazer essa gestão do negócio. E ele falou assim, cara, eu acho que é sua praia, né? Você já há muitos anos é diretor comercial de grandes empresas. Eu acho que você pode ajudar muito mais se você assumir essa área e fazer um trabalho de gestão sobre a rede como um todo. E eu topei, foi até engraçado, porque simbolicamente naquela reunião tinha lá, daqui a pouco eu vou falar os números, que é interessante também, porque você vê como que a gente conseguiu se desenvolver, mas naquela época tinha ali 19 unidades, e aí ele falou assim, Gênio, a partir de hoje eu literalmente estou te passando a caneta. E me deu a caneta, né? Simbolicamente, mas ele me deu uma caneta, porque até então, quem fazia todo esse trabalho de prospecção, de captação, de expansão, era o Diogo. O Diogo fazia isso. E aí ele passou essa bola para eu assumir, e aí conseguiu focar mais no negócio, mas na época ele ainda não era presidente, mas ele já estava na executiva, né, era vice-presidente, mas já estava muito ativo ali na executiva, ele conseguiu focar mais no negócio estratégico. E eu assumi essa área comercial. E aí, cara, assim, foi muito legal porque foi uma construção, Júlio. A primeira coisa que eu fiz é o que eu falei, pô, cara, para a gente mudar de patamar, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. O Brasil era muito grande, a gente, basicamente, ali, a gente estava vou arredondar, 20 unidades em 7 estados do Distrito Federal. E a gente tinha um sonho, fazia uma coisa que eu vinha conversando com o Diogo, a gente tinha um sonho de estar no Brasil inteiro. Está nos 26 estados da União, mais do Distrito Federal, né? Então, assim, era um pulo muito grande. Era praticamente, falando em estados, mais do que triplicar a presença nos estados. Então, realmente, e aí eu falei, pô, cara, sozinho não vou dar conta de fazer isso. Foi quando eu apresentei um projeto para o Diogo, né, para a diretoria executiva ali, da gente criar diretorias regionais, e com essas diretorias regionais, juntamente com eles, a gente faria um planejamento, um processo de expansão. A gente desenharia um processo de expansão, que na nossa cabeça, que forma que a gente cresce? A gente tem que aumentar o número de unidades, que vai aumentar o número de corretores, que vai aumentar o número de produção. É uma rede, realmente. E aí, o Diogo achou legal a ideia. Eu achava que para dar certo, a gente tinha que trazer pessoas que conhecessem a rede. Então, foi um outro grande desafio que eu tive que escolher. A gente iniciou esse projeto com 5 diretorias regionais do Brasil, e aí eu queria que esses 5 diretores regionais fossem pessoas que já estivessem dentro da rede. E aí teve toda uma engenharia financeira, porque eu escolhi, né, o Hernani para assumir a diretoria sul. O Hernani era o responsável pela unidade de Curitiba ali, então, imagina, ele tinha que abrir mão disso, e aí, para fazer, meio que trocar o certo pelo duvidoso, sabe? Então, eu vendi para eles o que eu imaginava, e aí, assim, mas aí também eram todos meus amigos, a gente era amigo de mercado há muitos anos, trabalhamos juntos há muitos anos em outras empresas. Então, eu convidei o Hernani para assumir o Sul, convidei o Foz para assumir na época a gente chamava de Sudeste, em Minas Gerais, ali, depois a gente foi mudando os nomes, mas para assumir Sudeste menos São Paulo. Foz também, uma pessoa da minha confiança, que trabalhou muitos anos comigo. Então, na mesmíssima situação, o Foz tinha uma unidade lá cuidava do Triângulo Mineiro, ali, né, Uberlândia, tinha uma participação em BH também, e mesma coisa, ele teria que abrir mão para poder assumir essa regional. Aí, talvez a mais difícil de todas foi o André Moreno. O André Moreno era a nossa maior referência, assim, era o cara que dava mais certo nas unidades, fazia um trabalho espetacular ali em Londrina e Maringá, e, porra, fazer o cara abrir mão daquilo para subir uma regional no estado de São Paulo, quer dizer, era um baita do desafio.
mas aí ele também, assim, a gente foi, o que eu falo, a gente foi vendendo as ideias e as pessoas foram comprando porque ela foi vendo o tamanho que isso tudo podia se tornar. Se desse tudo certo, o tamanho que ia se tornar. Aí o André também topou. Aí eu, na época, que depois eu vou falar, que hoje não tem mais, mas a gente também tinha a Jornal Centro-Oeste, que a gente trouxe o Renato. O Renato também era o titular lá, o concessionário de Brasília, e a gente convidou ele para assumir todo o Centro-Oeste como diretor regional. E, por último, foi o Neto, né? O Neto era talvez foi o único que não estava na rede na época. Eu também conheço o Neto de muitos anos, né? O Neto foi um parceiro, trabalhou muitos anos comigo no Bradesco, é um cara muito querido, muito conhecido, e a gente não, porque essa época eu não estava. Mas o Diogo já havia convidado ele para vir para a rede, o Hernani já havia convidado, e não deu certo. Sabe aquele negócio que não é o momento? Não foi dando certo. Tal. E aí, quando a gente queria entrar no Nordeste, não tinha nada no Nordeste, né? Tinha que arrumar um cara para quebrar pedra lá, e eu lembrei do Neto, eu falei, Neto, eu fiz a proposta e ele acabou topando também. Então, com esses 5, a gente criou as diretorias regionais, dividimos o Brasil, né, em estados e iniciamos. Iniciamos que na época era um projeto de expansão. Em que ano foi isso, Gênio? Isso foi no final de 2015, ali, para começo de 2016. 2016, assim, no final de 2015, eu escolhi o time. E a gente começou realmente a trabalhar com essa galera nas funções de diretores regionais no início de 2016. E aí a gente realmente traçou planos ousados, né, assim, de expansão, e a galera literalmente botou a mão na massa mesmo, foi muitos quilômetros rodados, muita conversa, muitas reuniões, e fomos abrindo, como o Foz costuma dizer, que a gente pegou mato alto, né? Pegamos mato alto e com o facão ali fomos abrindo espaço e fomos conseguindo colocar unidades, e atrás de unidades a gente conseguiu colocar novas corretoras, começaram a abrir os estados. E assim, é com muita alegria que hoje eu falo para você, Júlio, que a gente, agora no início de setembro, né, a gente conseguiu chegar no último estado. A gente conseguiu ter a nossa bandeirinha fincada no último estado, que é o Amazonas. Amazonas e Roraima, a gente vai estar nos detalhes finais aí de contrato para poder ter a concessionária lá que vai chamar Amazonas e Roraima, porque vai cuidar dos 2 estados. Eram os únicos 2 estados que faltava, que a gente não tinha uma representação ainda. Então, a gente, dentro desse modelo que eu acabei de te contar, de unidade consolidadora, então a gente arrumou uma corretora grande lá, focada em benefícios, e que topou levar a marca Lojacor para lá, como nesse modelo que eu falei, de investidor. Estava levando a marca para lá, ela vai ter toda uma equipe para poder fazer a prospecção de novas corretoras, e ela vai ser a corretora âncora, né, da unidade Amazonas. Então, assim, para encurtar essa conversa para você saber como deu certo, quando a gente fez montou essa estrutura, né, a gente tinha 21 unidades em 7 estados e Distrito Federal. Produzia 225 milhões. É isso que era a Lojacor nesse início de 2016. E tinha ali, entre corretores PJ e PF, 650. Então, assim, hoje a gente está nos 26 estados e Distrito Federal, a gente deve bater pertinho de 1 bilhão de produção esse ano, e estamos com 1.376 corretoras de seguros. Então, a gente, acho que essa, assim, tinha um professor de matemática financeira que falava que contra números não tem argumentos, né? Então, acho que os números falam que realmente deu certo. Deu certo aí com essa ajuda espetacular dos regionais, e que por trás deles vieram novas unidades que foram guerreiros, e dessas unidades vieram grandes parceiros, de corretores parceiros de seguros. E o que é legal, Júlio, é que a gente não perdeu as nossas raízes. Dentro desse trabalho que a gente está fazendo, você mesmo entrevistou alguns corretores que a gente chama de corretores fundadores, que estavam lá no comecinho, fez parte dos primeiros 57 corretores que adentraram a rede. Então, essa galera, a maioria está com a gente e continua muito fechada com a gente continuou olhando por eles e tendo o maior respeito por eles.
E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu expandir a rede, trazendo novas parcerias, né, fazendo com que muito mais pessoas adentrassem e desfrutassem desse modelo que hoje tá nítido que é um modelo de sucesso que a gente conseguiu conquistar no Brasil. Você viu a Loja Cor em 3 momentos distintos, né? Como segurador, atendendo a Loja Cor, entrou na Loja Cor em que ela tinha um modelo de negócio. Eu até conversei com o Longobardi, a gente lembrou disso, né? Que uma das grandes características da Loja Cor é se reinventar sempre, eles não sossegam mesmo. Exato. E você entrou para fazer um trabalho, desenvolveu esse trabalho, 2016 para 2021, vamos lá, 5 anos, triplicou a estrutura, duplicou o número Sim. de corretores e quadruplicou o faturamento. Uhum. Como é que você se sente fazendo parte disso, gente? Cara, assim, é realização profissional, né, Júlio? É uma realização profissional, né? Eu acho que quando você olha para trás e todo o trabalho que foi feito, e tanta gente envolvida, né? Eu falei aqui, eu dei os exemplos dos regionais, e até depois, só para finalizar essa ideia dos regionais, a gente, 2 anos depois, né, a gente, por questões pessoais, o Renato pediu para se desligar dessa área. Porque, assim, cara, não é fácil essa vida dos regionais. Os caras viajam muito, Imagino. enfim, bem complicado. Então, assim, e ele estava numa fase da vida com um filho pequeno, e aí me chamou para conversar, falou, Gênio, cara, não está dando para mim, pô, tá. E aí eu conversei bastante com o Diogo da época, e a gente achou que talvez naquele momento não seria legal trazer um outro, até porque o Renato continuou com a estrutura que ele tinha, atendia anteriormente, que era Distrito Federal e Goiânia. E eu falei, pô, mas aí trazer um cara de fora, e aí ele ser o regional, puta, isso não vai dar certo. Aí a gente resolveu distribuir, né? A gente distribuiu os estados que estavam com o Renato com os demais regionais. Então, a gente passou Brasília e Goiânia para o FOI, então ficou. Por isso que a gente chama hoje ali a regional do FOI de Centro-Sudeste, que ele pega Minas Gerais, Rio de Janeiro, Vitória, do Espírito Santo, né, e Distrito Federal e Goiânia. E aí passamos. Tem pouco trabalho, rapaz, hein? Pois é, cara. Não, e Norte e Nordeste, então? Norte e Nordeste é gigante, cara. É um continente. É um continente. Então a gente passou para o Neto ali, a Palmas, que tava ali na época que atendia também o Renato, ficou com o Neto. E para o André Moreno a gente passou Mato Grosso do Sul. Ficamos com essa. E agora, depois com a expansão também, acabou ficando com o Neto, com o Foz, Rondônia e Acre. Então, sabe aquele negócio, já que você está aqui, você pula para ali, você pula, vai fazendo fronteira. Então, é bem extenso, assim. O único que ficou mais tranquilo, mas é gigante, o Sul também é enorme, né? É o Hernani, que cuida dos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas é uma região muito grande também. Então, está dividido entre eles. E aí, Júlio, voltando à sua pergunta, né? Pô, cara, é uma satisfação muito grande. A hora que você olha os números, você vê o tamanho que ficou, né? E todo mundo envolvido. E aí eu falo, né? Não é mérito meu, é mérito da rede. A rede realmente, todo mundo conseguiu ficar engajado nessa expansão. E aí, toda a parte de back-office ficou responsável pela entrega. Não adianta nada, sei lá, e vender e entregar. Então, assim, tudo funcionou bem. Tudo funcionou bem. Acho que a maior prova disso é a gente está muito feliz quando a gente vê hoje a avaliação do NPS nosso, ele é de excelência, está com 77%, quer dizer, o nosso corretor, que é o nosso principal cliente, nos avalia como excelente, então é espetacular. E falando de GPTW, que é nosso time interno, nosso time de colaboradores, também nos elege como uma das melhores empresas para se trabalhar. Então, a gente é um todo, né? A gente conseguiu que a rede ela funcionasse como um reloginho, em que todas as áreas funcionam bem, e cada um fazendo a sua parte bem feita, e aí fica tudo mais fácil. Tem uma estratégia, óbvio, tem uma estratégia por trás, tem
ter uma gestão muito, cada vez mais fina, né? A gente está cada vez mais atento aos detalhes para não perder produção, para não, enfim, ou para ganhar mais produção, não perder as oportunidades de negócio. Então, tem todo um trabalho hoje. Cada vez está mais profissional esse trabalho. Hoje as unidades têm muitas ferramentas, tem um sistema que acaba mostrando muitas coisas que podem ser feitas. E a gestão e as pessoas mesmo. As pessoas hoje aprenderam a fazer uma gestão mais fina, mais de acompanhamento. Então, acho que tudo isso funcionou bem. E, então, pô, é uma alegria, né, cara? Quando você pega o negócio para dar certo, ainda mais é que eu falei. O meu início na Loja Cora foi bem complicado, porque eu fazendo um puta de um esforço para poder tentar levantar algo que não existia e enxergando que aquilo não era o nosso, não, sabe, não era o nosso meio. Não era ali não era coisa que realmente vende na Loja Cor. Não era. Falei, poxa vida, eu tô gastando vela boa com defunto ruim, né? Essa que é a verdade. Então, ainda bem que deu certo ali, que o Diogo enxergou também, né? Viu que tinha um potencial a ser explorado e confiou em mim. E aí a gente conseguiu montar essa estrutura e graças a Deus deu tudo certo. Então, na hora que você vê esses números triplicados, que você falou, enfim, potencializar tudo isso e vendo que ainda é o começo, né? O Diogo fala muito isso, ainda é só o começo. A gente quer muito mais, a gente pode muito mais, a gente tem chances de crescer ainda mais, seja organicamente, ou seja de forma de expansão. Então a gente tem muita coisa boa para fazer. Mas, cara, é uma alegria, né, bicho? É a realização. Na hora que você vê, você fala, pô, deu certo. Deu certo o que foi feito, as pessoas... E assim, cara, você conhece, Juninho, você sempre fez parte da rede também, você sempre esteve junto, você sabe que muita gente, é muita cabeça. Então, não é fácil, assim. Não é fácil você, por exemplo, eu implantei algumas coisas dentro da rede que não existia. Quando eu entrei, para você ter uma ideia, assim, quando eu entrei, não, quando eu assumi essa área de comercial, eu comecei a falar, cara, a gente tem que ter indicadores, a gente precisa ter metas. Cara, isso aqui era um palavrão, cara. Como assim você vai botar meta para cara que é autônomo, para cara que... Você tá louco? Eu falei, não, veja bem, nós vamos, não é... Meta eu vou te falar, mas assim, é um compromisso, porque... Será que o cara vai se incomodar se eu falar para ele ganhar mais? Porque se eu pedir para ele produzir, porque ele vai ganhar mais, né? Então, assim, é o jeito de você chegar, né? O jeito de você falar, o jeito de você construir. Aí a gente construiu muitos indicadores que ajudaram nisso. A gente construiu um programa de objetivos que fazia com que todos os indicadores principais da rede fossem potencializados. E a gente conseguiu melhorar muito as ferramentas de gestão, conseguiu trabalhar realmente ali cada item, né? Cada indicador, e aí foi dando muito certo. Na hora que você consegue ver que, puta, tudo isso deu certo. Pô, hoje, cara, eles pedem meta. Cara, mas qual que é a meta? Onde a gente quer chegar? Vamos chegar tanto. Então, quer dizer, o que era no passado era um tabu. Pra você ter uma ideia, cara, eu sempre conto essa história. Quando eu falei a primeira vez, eu fiz um projeto que eu imaginava e fui apresentar para a diretoria executiva. Teve um diretor que já não está mais, não vou citar o nome por questão de ética, mas ele já não está mais, que na época falou assim, se você fizer isso, você vai quebrar a empresa. Se implantar isso que você está falando, você vai quebrar a empresa. Justamente por isso que eu estou falando, né? Ninguém vai aceitar ter meta, ninguém vai aceitar. Isso não existe, cara, no nosso modelo. Aí eu falei, cara, não existe você trabalhar numa empresa comercial sem meta. Onde, né? Não existe você viver sem meta. Você não sabe. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar tá bom, não é isso? Qualquer lugar você vai, né? Exatamente. Então é por aí. Então, assim, obviamente, isso tem que ser muito bem colocado. Eu sabia que poderia ser um tiro no pé. Não poderia ser uma coisa de Guanabara. Nada. Eu teria que falar no ouvido que eles ouvem, né? Qual que é o ouvido que eles ouvem? Olha, vocês vão ganhar mais. Vai ficar bom para todo mundo. Olha que legal. Quando você quer ganhar mais? Eu não falo assim, quando você quer produzir mais. Quando você quer ganhar mais desse ano? Você já pensou? Você quer ganhar mais 30%? O que você quer? O que está passando na sua cabeça? Então, assim, eu estava falando basicamente a mesma coisa, mas de forma que ficaria legal, ficou legal para todo mundo. E graças a Deus isso virou... É que eu falei, hoje é inimaginável você fazer qualquer coisa aqui dentro sem um objetivo, sem uma meta, sem um compromisso.
sabendo onde a gente quer chegar, né? Então, os números hoje a gente fala tranquilamente, né? Onde a gente imagina chegar. Então, o que era tabu virou, assim, discursos de rotina, né? Hoje todo mundo está na boca de todo mundo, pegou, então todo mundo segue o programa de objetivos, todo mundo trabalha nos indicadores para poder ter as melhorias, né, de tudo, tanto da produtividade como dos processos. Então, acho que tá bem legal. Assim, foi, que eu falo, não foi fácil. Parece que falando hoje e mostrando os números, foi fácil. Dali você fez, mas não foi. Foi uma construção. Foi uma construção com muitas mãos, muita gente colaborando, muito trabalho, muita dedicação, né? Eu falo que a nossa rede ela é muito dedicada, né? Todo mundo que está ali na gestão do negócio, seja como colaborador, seja como gestor mesmo, né? Ou até na diretoria, e os nossos corretores são pessoas bastante dedicadas. Então, isso faz a diferença para a gente conseguir números sempre expressivos. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Quando você entrou para fazer um trabalho, e depois... A LojaCore tem essa característica. Ela não se apega, né? Ela corrige o rumo rapidinho, ela Sim. não tem medo de arriscar, mas também não tem medo de corrigir o leme. Exatamente. Né? Dentro disso, você entrou, a LojaCore tinha um tamanho. Quadruplicou a produção hoje. É fácil, de certo modo, quando você está crescendo, apresentar resultado. Agora, a partir de 1 bilhão, como é que você vê o futuro da LojaCore? Como é que vai ser essa administração? Na verdade, esse desafio a gente já tem hoje, amigo, porque eu falo isso aí, né? Tem um case da Coca-Cola que é interessante. A Coca-Cola, quando ela cresce 1% ao ano, tem festa, cara. Porque, assim, olha o tamanho da Coca-Cola. Você cresceu 1%, é coisa pra caramba, né? Então, assim, tem festa, né? Para ali, enfim, queima de fogos, né? É comemoração. E a gente vem conseguindo, cara, assim, essa hoje a gente... você viu, outra coisa bacana, para você ter uma ideia como que cresceu, né? Em 2019, a gente fechou o ano com 500 milhões de produção. 2019. Esse ano, em julho, a gente já fez os 500 milhões de produção. Em julho, quer dizer, em 7 meses a gente fez a produção inteira do ano de 2019. Né? Dobrou. Então, estamos falando de 3 anos. 2 né? anos. Foi ontem. Se levar em consideração que a gente está 2 anos trancado em casa com a pandemia, foi ontem, né? E tem assim, a pandemia ainda para a pandemia ajudar. Nesse meio, né? A pandemia, que é um capítulo à parte. A gente teve que reaprender a trabalhar, todo mundo, para não deixar a peteca cair. Então, assim, a gente hoje vem conseguindo, Júlio, o primeiro semestre a gente já fechou com 26% de crescimento. Então, assim, a gente já está fazendo um negócio já absurdo, porque a gente continua crescendo acima de 25%, mesmo com esses números cada vez maiores. Então, na minha visão, ali tem 2 fatores que são fundamentais hoje. A gente consegue, óbvio, a gente continua trabalhando na prospecção, ou seja, continua entrando novos parceiros que ajudam nesse aumento da produção, mas também a gente trabalha em cima da produtividade, ou seja, a gente consegue produzir mais com os mesmos. Quem já está dentro da rede, a gente consegue tirar mais dele. De que forma? Oferecendo mais produtos, mais oportunidades, com maior colocação, maior número de seguradoras para ele ter acesso, né? Então, tudo que a gente oferece hoje neste pacote de benefícios da LojaCore faz com que permite que ele cresça mais. É uma estatística, inclusive, isso. Hoje, quem está dentro da LojaCore cresce até 3 vezes mais de quem está sozinho. Isso é uma estatística, tá? O mercado de seguros hoje ele cresce por volta de 7% ao ano, em média. Óbvio que tem exceções. Tem gente que está sozinho e fala, eu vou ficar sozinho e tá tudo bem. E faz parte. Mas, em média, o mercado de seguros cresce 7%. Em média, a LojaCore cresce 25%. Estamos falando de quase 4 vezes a produção. Então, é significativo. Então, e o que é legal é que não é que a LojaCore, ela somos bons pra caramba, não é isso. É que o modelo permite que o corretor cresça, justamente porque ele vai ter mais tempo para correr atrás de negócio. Todo esse back-office, toda essa estrutura que tem por trás, ele dá o apoio necessário
para o corretor focar no negócio dele, que é vender seguros, que é comercializar seguros. Né? Então, isso permite, né, o processo como um todo, a rede como um todo, permite que ele se desenvolva. Então, é um fator realmente que faz a diferença. Então, agora, cara, pensando em futuro, eu acho que é o que está mais em voga dentro da rede LojaCore hoje, que é a transformação digital. Temos um diretor, o Daniel Castelo, que veio para poder compor o time, né, da diretoria, então ele vai ser responsável por toda essa estrutura de transformação digital, e aí a gente está pensando muito grande, Júlio, muito grande. Eu não me lembro se o Diogo comentou, né, mas a gente está pensando em praticamente, sei lá, a gente está pensando em 10 mil corretores, para ter uma ideia. Estamos aí chegando a 1.500, né, 1.500 corretores, a gente está pensando em chegar a 10 mil corretores. Mas de que forma a gente vai fazer isso nessa transformação digital? A gente quer que a rede LojaCore seja uma plataforma de negócio e que ela seja altamente inclusiva. Ou seja, a gente vai proporcionar em algum momento que o corretor use a LojaCore no que ele quiser usar. Seja um serviço, seja um produto, seja o sistema, seja o que for, dentro de uma plataforma de negócio, entendeu? Então, ela se torna realmente uma plataforma de negócio inclusiva, né? Então, isso aí permitiria que a gente teríamos, assim, muitos parceiros de negócio, muitos parceiros de negócio. Então, está sendo, lógico que isso aqui não tem uma varinha de condão, é uma construção, então está sendo construído, tem uma equipe sendo montada, tem ferramentas sendo desenvolvidas, tem uma série de melhorias que vem no sistema para poder agregar, mas em algum momento isso vai acontecer. A gente realmente vai ser esse diferencial de mercado. A gente quer tornar a LojaCore acessível para muita gente. É utopia hoje, a gente deve ter em torno de 50 mil corretores ativos, vamos dizer assim, no Brasil, né? Isso varia um pouquinho, né? Fala que tem mais ativos assim mesmo, trabalhando forte, 50, 60 mil corretores ativos. Então, talvez seria utopia falar que os 60 mil poderia trabalhar com a gente. Poderia. Dentro dessa proposta que a gente vai fazer de plataforma digital, poderia. Mas, assim, a gente está satisfeito com só 10 mil. Se vier só 10 mil trabalhar com a gente em algum momento, tá legal, né? E, cara, assim, o que você falou, né? A gente tem a LojaCore é muito obstinada no que ela quer. Então, a gente tem um projeto, tem um planejamento e a gente vai buscar com muita força no que a gente quer. Então, a gente está todo muito focado hoje. Então, hoje, todas as diretorias da área, até toda a presidência, os colaboradores, está todo mundo falando, né? Está focado na transformação digital, porque a gente sabe que é um caminho que, aquilo que eu falei, a gente não quer perder nada que foi construído até agora, muito pelo contrário, a empresa é muito consciente de que se a gente está tendo dinheiro hoje para poder financiar a rede 2.0, foi graças à rede 1.0, tá? Então a gente jamais vai esquecer tudo que foi feito até aqui, jamais, muito pelo contrário, a gente vai valorizar sempre, né? O que a gente vai propor para o nosso parceiro que já está com a gente é oferecer condição, igualdade de condição para ele poder brigar com qualquer situação que aparecer para ele. Seja um canal, seja qualquer coisa, uma venda online, ele vai estar apto para poder atuar em qualquer tipo de venda, seja ela digital, seja ela física, né? Tanto que o Diogo está usando muito o termo digital, né? Que é o físico com o digital. A gente vai ser uma empresa digital, né? Físico e digital, para poder atender cada vez melhor nossos clientes corretores de seguros. A LojaCore, nessas webséries que eu tô fazendo, esses vídeos que eu estou conversando com vocês aí da LojaCore, tem uma característica toda própria, né, Jenny? A gente vê no olhar de vocês que vocês têm uma paixão incrível pela empresa. Na tua opinião, você que já passou por seguradora, por corretora, está na LojaCore, ajudou a construir, qual o segredo da LojaCore? É uma boa pergunta, Júlio, porque realmente eu sempre falo isso até para os colaboradores, sabe? Aqui a gente forma muita gente também. Então tem muito colaborador que a gente formou, né? Entrou como estagiário, entrou como auxiliar, e a gente foi formando a pessoa. A gente faz muito isso, até hoje a gente faz isso.
Então, tem muita gente hoje que não tem como comparar, porque não trabalhou em nada similar. Sabe como é que é? Então, assim, toda vez que eu me reúno com uma equipe de colaboradores, geralmente são mais jovens, eu falo, gente, vocês não têm ideia que é trabalhar no mundo corporativo. Porque o mundo corporativo, ele é mau. Essa que é a verdade, assim. É cara querendo puxar seu tapete para pegar seu lugar. É simples assim que funciona. Infelizmente. Óbvio, né? Sempre vai ter exceção, sempre vai ter, óbvio, isso aí não estou generalizando, mas é assim que funciona. E então é um mundo muito pitbull, sabe? Muito querendo morder o calcanhar do outro, é uma coisa assim bem insana. E realmente na loja Core isso não existe assim, não existe. Você pega desde seu Heitor, né, que é o presidente fundador, hoje o Diogo e toda a diretoria, por questão de perfil, são pessoas muito simples, humildes, abertas ao diálogo, né, ali. De fato, aqui é bem diferente. É diferente, é um clima legal, um clima amistoso, as pessoas torcem pelo outro, né? Acho que esse espírito de rede, ele realmente existe, assim, só tá bom para a rede se estiver bom para todo mundo, né? Se estiver bom para um lado e para o outro, não tá legal, né? Então, tem que estar bom para todo mundo, tem que funcionar como uma engrenagem. Não tem uma fogueira de Não, vaidades, né? não, 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 não. Sem fogueira de vaidade, é o que eu falo, a gente torce um para o outro. Então, por exemplo, quando eu divulgo os números, todo mundo vibra com os números. Aí, quando o Sandro entrega agora entregou o ProFB, né, que é o nosso programa de faturados e benefícios, que é um programa novo voltado à saúde e vida, né, e transportes. Então, todo mundo vibra, né, com essa entrega, né? Então, quando tem alguma coisa boa ali, entra uma corretora, uma seguradora nova que o Longo conseguiu trazer com a equipe de mercado, a gente vibra, né? Então, assim, o tempo todo um torce pelo outro, né? É o espírito. Tem realmente essa... E sabe o que é mais legal ainda, Júlio? Se alguém pensar diferente, ele não se cria aqui dentro. Ele se auto-expurga. A gente já viu que algumas pessoas ficaram pelo meio do caminho, né? Porque não tinha esse espírito do compartilhamento, esse espírito do cooperativismo, esse espírito que realmente emana aqui dentro da rede Loja Agora, né? Então, se a pessoa não tiver com esse espírito, ela não fica, ela não se cria, realmente ela acaba se auto-expurgando. Mas isso funciona também para as corretoras de seguros. A corretora de seguros, assim, que tem o pensamento de que, sabe, aquele cara que ele é muito pitbull, né? Ele é aquele cara agressivo na venda, esse cara, sabe, ele não divide para poder ganhar. Se ele não tiver o espírito de dividir para poder ganhar, não é o lugar para ele. Ele tem que viver sozinho, ele tem que ir no mar aberto aí para poder pescar, né? E nós não, né? A gente está dentro de um grande aquário, tem peixe para todo mundo ali, e quanto mais dividir, melhor a gente vai se alimentar, né? Então, esse é o espírito. Então, o próprio corretor de seguros, só fica na rede hoje quem tem realmente esse espírito de compartilhamento, esse espírito de poder dividir, né, de poder fazer esse sistema de cooperativismo. Tem muito corretor que entra e não fica por conta disso. Ele descobre que quando ele quer atacar, né, por exemplo, eu ouço muito isso. Quem está fora da rede não sabe como a rede funciona. Então, quem está fora da rede, ele não sabe, por exemplo, se ele estiver na rede, ele não vai ter concorrente a mais, ele vai ter concorrente a menos, porque está no contrato, né? Você não pode atacar seu amiguinho, né? A não ser que seu amiguinho permitir, porque está ali no contrato. Então, assim, na verdade, esse sistema de vamos fazer juntos aqui, cada um faz o seu que tem para todo mundo, é diferente de quem está lá fora, né? Quem está lá fora, ele pode atacar qualquer um, né? Então, ele tem mais concorrência. Aqui dentro ele não tem concorrência, ele não tem a concorrência da própria Loja Corp. Pelo contrário, ele está protegido pela Loja Corp. Acho que essa é a diferença. Na entrevista que eu fiz com o Diogo, com o André e com o Sandro, interessante que eu fiz as entrevistas e um não tinha ouvido o outro falar ainda, né? Uhum. E eles falaram igualzinho. Você vê como a cabeça deles funciona junto. Estão conectados. Que super-herói não se cria na Loja Corn. Isso aí. A figura do super-herói não tem lugar na Loja Corn. É todo mundo trabalhando junto.
Com certeza, é isso aí. Tanto que, assim, as decisões hoje dentro da empresa, as decisões mais estratégicas que tem, elas são todas em colegiado. A gente não, hoje, nem nada que a gente lança, que faz ou que cria, ele é feito se não passar por um colegiado. Então, hoje são 7 diretores, né, que compõem esse colegiado, mas tudo ali tem que ter a maioria, sabe? Então, assim, dificilmente, quando algo for apresentado para a rede, não foi muito estudado, muito debatido, né, porque são cabeças diferentes, né? Então, obviamente que é interessante ter ideias diferentes também. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente pesa prós e contras. E tudo tem prós e contras. Né? Tudo tem. Então, assim, é normal isso. Então, é normal a gente vai ter que avaliar. Aí, a avaliação que tem que ser feita é que se o que vai ser implantado vai trazer mais benefícios para a maioria, né? Então, é isso que é visto do tempo todo. Então, é isso que a gente analisa. E hoje está muito em linha, né, com isso aí. A gente realmente tem esse processo de decisão compartilhada, né? Então, colaborativa e que cada vez mais tem gente opinando. E aí a gente, dependendo da decisão, se por exemplo, uma decisão comercial, a gente inclui os diretores regionais para dar opinião também. O que isso vai impactar lá na ponta? O que você acha? Como você acha que o corretor vai ver isso aí? Aí, dependendo, for traz gente de unidade. Então, a gente ouve muitas pessoas, né? A gente sempre tem essa decisão colegiada para tomar uma decisão quando ela é mais importante. Gênio, o legal de fazer essas webséries é que a gente está conseguindo, aos poucos, montar um panorama global do que é a rede LojaCore. E, com certeza, esse nosso papo de hoje botou mais uma pecinha para esclarecer o pessoal e tirar a dúvida do pessoal. Obrigado pela tua presença. Obrigado por conversar com a gente e sucesso sempre. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que muito bacana esse programa que vocês estão fazendo, contando a história da rede. Pessoas que realmente fizeram parte da história, desde a fundação com o seu Heitor, né? Aos diretores que foram, cada um dentro da sua área, dando a sua colaboração. Os corretores fundadores foram os primeiros que acreditaram nesse projeto inicial, que estão conosco até hoje. Enfim, muito bacana o trabalho que você vem sendo feito, parabéns. E obrigado, estamos aí, né? Estamos juntos sempre. Um prazer revê-lo. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Verdade. Se Deus quiser, em breve está chegando ao fim tudo isso e a gente vai voltar a se encontrar e vamos Amém. comemorar a vida. Amém. Obrigado, Grande abraço, Gênio. amigo. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.